Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa de Jornalista, que é o programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Nós estamos aqui na Feira do Livro, na edição número 70, aqui na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. O meu nome é Tatiana Gomes, eu sou jornalista e eu atuo no Departamento de Divulgação da ARI. O nosso estúdio aqui, o nome dele é Estúdio do Livro, é uma parceria da ARI com a Câmara Rio-Grandense do Livro. E eu quero convidar vocês a assistirem o nosso canal da ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa, no YouTube. Os bate-papos aqui da feira, eu convido vocês para ir para lá, então. Tá bom? Bom, hoje nós vamos apresentar a nossa convidada. Ela é jornalista, cronista, autora dos livros Agora Eu Era, Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais. Ela lançou uma coletânea de crônicas, Agora Eu Era, pela qual recebeu os prêmios AGE e Açorianos de melhor livro de crônicas de 2008. Tem muitos prêmios que ela recebeu, do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, dentre outros. Em 2009, ela conquistou o primeiro lugar no prêmio na categoria Crônica, com o texto Parece, mas não é. Cláudia Laetano, muito obrigada pela participação aqui no Conversa de Jornalista, na Feira do Livro. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui. A gente quer saber, de antemão, sobre o lançamento do teu livro. O que os teus leitores, qual é a temática? O que te inspirou nesta obra? Na verdade, é uma coletânea dos textos publicados de 2013 para cá, porque como eu tenho duas coletâneas anteriores, uma de 2008 e outra de 2012, então eu peguei esses textos dali em diante, né? E fui fazendo uma seleção meio por as crônicas que eu gostava mais, e ao longo do tempo fazendo essa seleção, acabam surgindo temas recorrentes, né? E eu acho que um dos temas que apareceu mais nesse período dos últimos 10 anos foi a política, que era um tema que eu não escrevia tanto antes de 2013, né? Agora, olhando para trás, eu percebo isso. Então, esse material tem muito do que a gente viveu nos últimos anos no Brasil, né? No Brasil e no mundo, assim. Muita dessas percepções, assim, de quem tem o compromisso de escrever toda semana e que às vezes expressa, né, com sorte, né, se dá tudo certo, a gente expressa um pouco o que os leitores estão sentindo, né? A gente é um canal, assim, de expressão do que a sociedade está pensando, está sentindo. E ao longo desses quase 11 anos de crônicas, Cláudia, qual é o critério que tu usa assim para a tua escolha dessas crônicas para colocar no livro? O critério é basicamente assim, ser um assunto que me mobiliza naquela semana, né? E isso é bem variado, na verdade, assim, porque tanto pode ser livro, filme, série, porque a minha origem no jornalismo é no jornalismo cultural, então isso faz parte, é uma grande parte da minha vida, é isso, né? São produtos culturais, as coisas que eu estou lendo, os filmes que eu estou assistindo. Mas cada vez mais é também notícia, é também alguma coisa que me chama atenção porque eu nunca tinha pensado antes e dá vontade de pensar e de refletir sobre aquele assunto, de trazer esse assunto para o leitor, né? Porque uma cronista com o tipo de formação que eu tive, a gente sempre é jornalista, né? A gente está sempre querendo trazer um assunto novo, está sempre querendo apresentar alguma coisa, né? Então, essa marca, eu acho que os cronistas que são jornalistas também, que têm experiência de redação, eles nunca conseguem se livrar, né? Eles são sempre... Hoje tem jornalista, tem cronista com todo tipo de formação, né? Tem psicanalista, tem, né, médico, enfim, tem de todas as áreas. Mas o cronista jornalista, eu acho que ele sempre tem essa vocação assim para dar notícia. E esse recorte, a partir de 2013, foi por conta assim da, digamos, efervescência cultural, política do país desde então até hoje?
Não, esse período de 10 anos é porque tinha 2 coletâneas anteriores, e essas coletâneas anteriores apanhavam os primeiros 10 anos que eu escrevi. Porque, na verdade, 2024 marca os 20 anos da coluna. Então, a ideia de fazer uma coletânea agora tinha a ver com essa minha vontade de marcar, né, os 20 anos com uma nova coletânea. Então, eu peguei esse período que ainda não tinha entrado nas coletâneas anteriores. O que da política, assim, Cláudia, mais te impactou, assim, nas crônicas do teu livro? Recado dos Dias. Cláudia Laetano, pela Libretos. Eu acho que tem muito... Eu acho uma coisa muito marcante nesse período é a ascensão da direita, da extrema-direita, a polarização no país, né? Isso tudo são grandes temas, assim, temas que a gente ainda tá tentando entender, e que as pessoas que estudam isso vão continuar tentando entender por alguns anos ainda. Mas o cronista que tem essa liberdade de fazer um texto superficial, no sentido de que não é um texto que fica dias sendo trabalhado, ou meses, ou semanas sendo trabalhado, mas é escrito de um dia para o outro, ele traz esse frescor da primeira percepção, né? Então, eu acho que esse livro, eu quis trazer isso, né? Quis trazer essas primeiras impressões de coisas que todos nós vivemos, né? Não só na parte política, mas a pandemia também, né? A gente teve bastante coisa para dar assunto, né? Assunto é o que não faltou nesses 10 anos. E que nos próximos 10 anos tem muito mais. Né? Não tenho expectativa que o assunto vai faltar. Bom seria se fosse, né, só pauta boa. Eu gostaria de ler aqui a Clô Barcelos, editora, um trechinho aqui, se tu me permite, Cláudia. Claro. Quem pesquisa sabe que os jornais são fontes primordiais. E para trazer fatos, ambientação e a dimensão dos sentimentos coletivos, as crônicas cumprem muito bem essa função, a de não nos deixar esquecer. Não somente os dados, mas as emoções, a raiva, a impotência, com a necessária resistência frente a uma época desastrada em que o retrocesso teve um espaço além do desejado. É preciso manter a confiança no ser humano, ainda que seja uma espécie mal falada. Eu acho que ela apanhou muito bem, assim, eu acho que o que é a ideia, até porque a Clô, como editora, foi a primeira leitora do livro, e eu acho que ela conseguiu apanhar muito bem o que eu estava pensando, assim, quando eu estava selecionando as crônicas. Uhum. Eu tenho uma curiosidade, Cláudia, com relação à escrita e à liberdade geográfica. Que tu estás aqui, tu tem que publicar, mas tu pode estar em outro país, estar viajando. Como é que funciona hoje em dia essa questão das tuas viagens e liberdade geográfica? Provavelmente, assim, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo se não tivesse vivido nesse momento, né, em que isso é possível, né? Isso para quem escreve, deu uma liberdade muito grande, né? Então, eu sou produto desse avanço tecnológico que permitiu que a gente trabalhe de qualquer lugar do mundo. E não só isso, né, de trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas se manter em contato, né, com o que está acontecendo aqui no Brasil, com o que está acontecendo em Porto Alegre, né, de uma forma muito intensa, como se eu morasse num bairro distante, né, e não saísse muito de casa. É assim que eu me sinto. Eu moro num bairro um pouco longe, não venho muito aqui no centro, mas eu sei o que está acontecendo, né? Eu estou falando com as pessoas, eu estou lendo as notícias, estou lendo jornal, estou vendo TV, né? Eu vejo telejornal brasileiro lá, enfim. Então eu me sinto muito próxima do Brasil. Ai, que bacana, Cláudia. Olha, eu só tenho que te dizer sucesso com o teu novo livro. E eu gostaria que tu mostrasse para os teus leitores e fizesse o convite para eles, Guilherme, aqui, fizesse o convite para o dia do lançamento. Bom, o lançamento, os autógrafos vão ser nesse domingo, no meio desse feriadão, às 19 horas, né? Mas antes, às 18 horas, vai ter um bate-papo com a Diana Corso, a psicanalista Diana Corso, que escreve a orelha do livro, que é minha amiga há muitos anos, e a gente vai bater um papo sobre alguns dos assuntos que estão aqui no livro.
Tá, e o papo com a Diana vai ser a partir de que horas? A partir das 18. 18 horas, tá. E depois vocês vêm juntas para... Isso, e depois às 19, do dia 17, domingo, no Pavilhão de Autógrafos. Tá. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Cláudia muito Laetano. obrigada. Os microfones aqui estão abertos para quando quiseres vir, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. E ficamos aqui com o Conversa de Jornalista, aqui da Feira do Livro, da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, aqui na Praça da Alfândega. Eu quero agradecer também ao Guilherme, nosso técnico, e agradecer à Cláudia pela participação. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.